Olá, vamos dar seguimento aos estudos da semana. A mensagem de hoje do livro Vida Feliz é a mensagem número 174. Vamos à leitura. A verdadeira coragem é demonstrada pela maneira como se enfrenta a batalha da vida, no seu dia a dia. Convém não confundir a coragem com a temeridade. Aquela é calma e constante, lúcida e criativa, enquanto a outra se apresenta desesperada, agressiva e irritada. A coragem nasce na fé, que sabe o que deseja e se empenha para consegui-lo. Enfrenta os obstáculos sem enfraquecer-se e resiste ao tempo sem perder o valor. Raciocina antes de agir e permanece iluminado pelo ideal, enquanto se mantém no campo das lutas. Demonstra a tua coragem, agindo sempre com acerto e equilíbrio. A mensagem trouxe uma vertente, da coragem em nossas vidas muito interessante, muito diferente. Eu fui experimentar pesquisar no Google a palavra coragem, nas imagens. E as duas imagens que mais apareciam era coragem, a mão levantada, a mão levantada com o punho fechado, e a imagem de pessoas atravessando o penhasco. O que está sendo trazido para cá? Como isso caracteriza a coragem que a mensagem nos convida? Coloca que é calma e constante, lúcida e criativa. Então é um convite muito diferente. Não é aquela coragem cega, que nós vamos agir sem considerar todas as consequências. E é interessante que ele traz a coragem relacionada com a fé, porque nós vamos agir com coragem apenas naquelas coisas que temos prova real de que irão dar certo. Nem todos os caminhos da vida, a nossa estrada se mostra extremamente visível. Muitas das coisas nós precisamos enfrentar com fé, porque precisamos acreditar que aquilo vai dar certo. E a fé aliada à coragem, pensando em Deus, pensando nos mentores espirituais que nos cercam e nos acompanham, nos fortalecem, se faz muito importante. E aproveitando o mês de hoje, Setembro Amarelo, tô na turma aí da Catita também, em homenagem a esse mês tão importante, quando a gente fala de suicídio, um assunto tão grave em nossas existências. Até recomendo a leitura dos livros de Ivone Pereira, que é a médium que mais fala sobre suicídio, até por conta dos seus históricos de vidas passadas. Mas, se nós estamos falando de Setembro Amarelo e falamos de suicídio, eu gostaria de trazer aqui reflexões relacionadas à depressão. Pois, se a gente pensa em suicídio, nós precisamos lembrar que uma das maiores causas do suicídio é a depressão. E a mensagem de hoje fala sobre coragem. Coragem e depressão. Coragem para nós com lucidez, com criatividade, com constância, da necessidade de nós enfrentarmos com serenidade, mas com coragem, a depressão. Seja a depressão acontecendo conosco, mas tão importante quanto enfrentar com coragem a depressão que cerca aqueles que amamos e aqueles que convivemos, sejam pessoas que nós tenhamos facilidade ou não. E a depressão, ela é uma doença, especialmente de natureza de saúde mental, e é extremamente comum. A OMS já colocou que 25% da população tem ou terá. Mas eu tenho certeza, eu já vi alguns textos que essa estatística ela já está sendo alterada. Isso está aumentando.
né? Ela já é considerada a doença do século, então ela é extremamente comum. Só que, ao mesmo tempo, nós não podemos, temos que tomar muito cuidado para diminuí-la e para torná-la comum com outros sintomas. As pessoas relacionam muito depressão com tristeza. E, inclusive, aquele termo, né, um pouco incorreto. Ah, tô depressivo. Não use esse termo, porque tristeza não está necessariamente relacionada à depressão. Muitas das vezes não está. A depressão, ela tem outros sintomas muito mais importantes em muitas pessoas, que afetam muito mais do que relacionados à tristeza. Então, quais são os sintomas que a gente pode identificar uma depressão? Óbvio, né, que um psicólogo, um psiquiatra tem muito mais capacidade para diagnosticar, mas quais são os principais sintomas? A tristeza? Sim, mas uma tristeza longa, geralmente uma tristeza sentida por 3 semanas ou mais. Uma dificuldade de raciocinar, perda da razão das coisas, os objetivos da vida, tudo perde sentido, tudo se questiona o porquê. Apatia, esse sintoma é muito grave, porque a pessoa com depressão pode não sentir nada por ninguém, nem mesmo, por exemplo, por uma mãe, por um pai, por um marido, por uma mulher, por um filho. A depressão traz essa apatia, essa dificuldade de sentir o outro, de sentir pelo outro. Isso é muito sério. Também traz muita culpa e, em alguns casos, pensamentos suicidas. Então, esse é um conjunto de sintomas que todos têm que ser avaliados com muita calma. E aí, né, se tem depressão ou se conhecem pessoas que têm, certamente todos nós vamos nos deparar ao longo da nossa existência pelo aumento da incidência desta doença, nós temos que saber lidar. Como lidar, então? Primeiramente, se você tem depressão, você não é isso. Esses sintomas, esse estado temporário que você passa, ele não representa você. A depressão temporariamente te tornou isso, mas você não é isso. Essa apatia, essa dificuldade de raciocinar, isso é um estado temporário. Mas isso não representa você. Então não se culpe, porque isso não é você. Isso é um estado temporário, isso vai passar. O seu corpo diria que tem culpa, porque, em linhas gerais, a depressão é um desequilíbrio neuroquímico do corpo, especialmente com substâncias que causam euforia, que causam prazer, né, que nos trazem alegria, sentido na vida, como a adrenalina, como a serotonina, como a dopamina, a noradrenalina. E a pessoa em depressão, ela tem carência nessas substâncias. Então, é uma questão biológica. E isso leva a pessoa a mudanças no seu modo de ser, temporariamente. E a pessoa se torna aquilo, mas ela não tem culpa disso. Né? Então, isso é muito importante diferenciar. Né? Isso é temporário. Isso vai passar. Isso pode durar algumas semanas, alguns meses, mas vai passar, vai passar. E aí, quando se tem depressão, é imprescindível se cercar de ajuda. E, graças a Deus, existem muitas formas de ajuda, especialmente com hábitos que a pessoa pode ter. Por exemplo, alimentação saudável, alterar sua alimentação. Inclusive, é uma oportunidade de rever sua alimentação, pequenas tarefas que eles fazem bem. Se está difícil de sair da cama, pelo menos levanta para poder arrumar a cama, para poder arrumar uma parte da casa, cuidar de umas plantinhas. Pequenas ações são muito importantes, pequenas rotinas. Pegar sol, praticar esportes, nem que seja uma academia, nem que seja andar na rua com uma caminhada, porque as atividades físicas elas estimulam a produção desses neurotransmissores, dessas substâncias que estão em falta nesse estado de depressão. Buscar atendimento fraterno nas casas espíritas, o CVV, como a própria Catita colocou no vídeo dela. E eu diria assim, as duas principais coisas que nós podemos buscar: a psicologia, o atendimento com psicólogos, e a psiquiatria.
Porque com o psicólogo, uma pessoa que é formada para poder te ouvir, para poder te fazer repensar diversas questões sem te julgar, você vai poder se abrir. E o psiquiatra que vai receitar alguns medicamentos que vão poder reequilibrar essas substâncias químicas que estão em concentração incorreta no seu corpo. O próprio Divaldo, quando questionado, num livro daquele, o Divaldo Responde, qual desses você acha mais importante, né? E Divaldo coloca a psiquiatria, porque há uma urgência de corrigir, de retificar alguns problemas neuroquímicos no corpo. E existem medicamentos que são leves, que ajudam, que combatem. Não necessariamente deverá se usar medicamentos pesados. Muita prece, porque a ajuda vem, o socorro vem, e especialmente tratamento espiritual. Casa Espírita tem uma equipe espiritual que pode te apoiar, que vai te ajudar na sua residência, que vai lá nas colunas espirituais, no plano espiritual, conhecer melhor suas fichas reencarnatórias e vai poder te ajudar, vai atender, inclusive, aqueles companheiros espirituais que não te querem bem, vai tratar de uma forma muito profunda, que você precisa bem. Dormir bem também, muito importante que o corpo descansa, justamente para reequilibrar essas substâncias. E, por fim, queria trazer uma das principais buscas que nós podemos ter neste momento, que é trabalhado nesta música. Uma música de difícil execução, mas eu diria que das músicas espíritas eu ouso dizer que ela é minha favorita. Ela se chama O Dom de Servir. Sempre que a tristeza envolver teu pensamento e tornar teus sonhos ideais cada vez mais distantes, transformando em sombras tuas fontes de esperança. Quando a dor te alcança, é que a vida vem lembrar que ainda podes melhorar, crescer, se mantens em ti sempre acesa a luz do bem, convertendo a tristeza em auxílio a quem segue envolto em mais sofrimento. Ser para alguém reconforto e alento de amor, seja então qual for a prova que te aflige, serve, espera, porque a primavera vem mais viva para quem cultiva o dom de servir. De servir. Então, uma outra busca muito importante para nós é o outro.
ajudar a Deus a tocar a sua obra, porque quando nós mergulhamos na tarefa do bem, nós nos vinculamos à espiritualidade que também está naquela área de trabalho, nós conseguimos esquecer um pouco, temporariamente, pois não podem ser totalmente esquecidas, né, as nossas dores. E aí nós mergulhamos numa nova esfera de fluidos, podendo nos auxiliar. Então, que possamos também buscar, nessa nossa cidade tão desigual, tão injusta, é muito fácil conseguir encontrar tarefas do bem que nós podemos ser úteis aos outros. Então, que nós possamos ter essa coragem lúcida de enfrentar todas essas dimensões em nós, ou então acompanharmos aqueles que, porventura, estiverem ao longo da nossa caminhada com essa doença que precisa ser tratada e enfrentada com toda a serenidade e lucidez, essa coragem que a mensagem nos traz. Muita luz para nós e que, através da tarefa do bem, nós possamos fazer conforme a frase: o amor cobre a multidão de pecados. Um fraterno abraço para todos.